Queridos irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus para mais um culto de louvor e de adoração. Hoje, domingo, dia 26 de abril, sentimos-nos felizes em podermos estar aqui para juntos adorarmos ao Senhor e levarmos até você, até a sua casa, o louvor, a ministração da palavra que nos conforta, nos sustenta, nos mantém de pé diante de uma tão grande tempestade que passa a humanidade. Estaremos orando ao Senhor pelo início deste maravilhoso culto e eu te convido, você que está em casa, pare um pouquinho o que você está fazendo. Sintonize o seu aparelho celular ou a sua TV. É um momento especial. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Nós precisamos administrar o nosso tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Pare um pouco e tire alguns minutos para juntos adorarmos ao nosso Deus. Pastor Cláudio estará orando pelo início deste trabalho e a equipe de louvor estará adorando ao Senhor. E logo após estaremos ouvindo a santa palavra de Deus. Eterno Deus, grande e poderoso, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de chegar até a sua casa para adorar o teu nome, reconhecendo a nossa dependência total de ti, te pedindo, Senhor, que teu Espírito tenha primazia para atuar, para trabalhar, porque sabemos, Senhor, que aonde tu chega faz toda a diferença, e é por isso que nós invocamos o teu nome, Senhor. Meu Deus, Senhor, nesta noite, Senhor, vidas, Senhor, estão ansiando para ser tocado, para ouvir a sua voz, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que quando tu chega, Senhor, tudo muda, Senhor, até a atmosfera muda, porque o Senhor é o Deus, Senhor, que opera milagre, que opera segundo o teu querer. Meu Deus, Senhor, nos dê a honra, Senhor, desse início desse trabalho. Toma o primeiro lugar. Rege, Senhor, o hino que será entoado ao teu nome. Meu Deus, Senhor, toma, Senhor, o mensageiro da palavra, e tudo quanto nós fizermos aqui, o nome do Senhor seja exaltado. Meu Deus, Senhor, nesta noite, Senhor, meu Deus, não temos palavras, Senhor, para te agradecer, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, Espírito Santo do Senhor, Ele mandou comandar calavara sábia. Eita, Deus, que abra os céus sobre as nossas vidas. Meu Deus, toda casa, Senhor, que nesse momento está sintonizando, seja alvejado pelo teu Espírito. A mensagem entra lá dentro dessa casa. Meu Deus, Senhor, opera, Senhor, segundo o teu querer. Receba, Senhor, no trono da tua glória os nossos agradecimentos, e tudo quanto fizermos, o nome do Senhor seja exaltado. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Pai, já sentimos a tua presença, Deus. Glória, 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 glória a Deus. O Santo dos Santos já se faz presente. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada, que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só. Você não está só, pois tua graça achou em mim morada, que me
posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Oh, meu Deus! Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu
Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Nós vamos orar pela leitura da Santa Palavra de Deus. Na sua casa, onde você está, abra sua Bíblia para que juntos leiamos a palavra do Senhor. Pastor Paulo Dutra, orando ao Senhor. Senhor, o nosso Deus, nosso Pai, estamos reunidos em teu santo nome. Senhor, já ouvimos louvores da tua parte, que fala aos nossos corações, mas agora, ó Deus, vamos ouvir a tua palavra que alcança as vidas, que fala aos nossos corações, essa palavra que nunca volta vazia. Senhor, meu Deus, neste momento, abençoa o teu servo que vai fazer uso da tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para transmitir para a tua igreja, fala conosco mais uma vez. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, nesta oportunidade, também agradecer a todos os irmãos que têm orado em meu favor. Recebi muitos telefonemas, muitas mensagens dos irmãos preocupados pelo fato de eu não me fazer presente nos 2 cultos anteriores. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, pelo carinho e pelo amor dos irmãos para comigo. Deus vos abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, dos versos 35 ao 41. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao 41, que tem por título: Jesus apazigua a tempestade. Mas eu dou um título a esta mensagem: não desanime, Jesus está no controle. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glorioso Deus, te louvamos pela oportunidade de lermos a tua santa palavra. Ó Espírito Santo, fala conosco. O Senhor, melhor do que qualquer um de nós, sabe da necessidade que cada ouvinte tem nesta noite, de receber uma palavra segundo a tua vontade e dentro da necessidade que cada um tem. Fale conosco, fale comigo, fale através de mim, e que tudo seja para a glória, para a honra do teu nome e para a edificação da tua igreja. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Texto bastante conhecido. Quem não conhece a passagem que fala acerca desta tempestade? Uma mensagem muito pregada, e pregada de uma maneira maravilhosa,
edificadora, renovadora. E a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã, e eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Não desanime. Jesus está no controle. Parece uma frase de efeito. Se considerarmos o momento que estamos atravessando, se considerarmos todas as notícias tristes que temos visto através dos meios de comunicação, se considerarmos todos esses fatores, qualquer um diria: esta é uma frase de efeito. Mas, se analisarmos à luz da palavra de Deus, e ela mesma diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se Ele não permitir, eu crerei, ainda que as circunstâncias sejam as piores, eu vou continuar crendo que Jesus está no controle. Ele reúne os seus discípulos e diz o seguinte: passemos para o outro lado. Uma frase simples, um trajeto simples, conhecido por demais pelos pescadores, homens experientes. Em princípio, vamos chegar do outro lado, sem que nenhum problema, sem que nenhuma intempérie, sem que nenhuma adversidade aconteça. E assim é nos nossos dias. Muitas vezes estamos vivendo um momento de bonança, de tranquilidade, de calmaria, e não imaginamos que alguma coisa drástica pode surgir a qualquer momento. E nós vamos entender no texto que as tempestades são inevitáveis. Elas chegam na nossa vida de uma hora para outra. E aí entendemos que Deus não nos fez para ficarmos blindados em uma redoma de vidro. Entendemos que do berço à sepultura, do nascimento até a nossa morte, enfrentaríamos lutas, pequenos, grandes, homens, mulheres, ricos, pobres, doutores, indoutos, velhos, crianças, crentes, não crentes, e a prova está aí. O que o mundo está atravessando é uma tempestade inevitável que veio para todos. E essas tempestades são também imprevisíveis. Elas são de súbito. Elas não mandam aviso prévio. São aquelas notícias que chegam quando nós nem esperamos. São aquelas notícias trágicas de alguém que nós amamos e que de uma hora para outra partiu para a eternidade. É uma notícia de um casamento de longos anos que, em processo de crise, desemboca num amargo divórcio. É a notícia de um médico que, quando você chega na consulta, na análise dos exames, ele diz para você: você está com uma doença grave. É o desemprego, que aliás é algo que preocupa muito a todos nós, brasileiros. Então as tempestades, irmãos, elas são inevitáveis, são imprevisíveis e muitas vezes inadministráveis. Às vezes se perde o controle do barco, mesmo sendo experientes. Os discípulos eram experientes, homens
que traziam ao longo de muitos anos a experiência da pesca, do mar revolto, mas eles perderam o controle, porque a tempestade que sobreveio sobre a vida deles, naquele momento, era inadministrável. Não adiantava a perícia, não adiantava a experiência. E muitas vezes o homem confia no seu próprio braço, confia na sua própria capacidade, no seu próprio intelecto. E temos visto isso hoje diariamente. Homens ricos, milionários, cientistas, doutores, homens que eram intocáveis, estão suscetíveis da mesma maneira que o mais comum do mortal. Ou seja, há momentos em que a tempestade, ela é tão violenta, que não se dá nem para administrar. Elas são imprevisíveis, inevitáveis, inadministráveis, mas tudo isso nos ensina. Elas são pedagógicas. Elas trazem no seu bojo ensino, crescimento para todos nós. Nós cremos na soberania de Deus. Nada acontece por acaso. Nós cremos que não existe azar, não existe olho gordo, não há feitiço contra o povo de Deus, não há demônio que impeça o agir de Deus na nossa vida. Nós cremos que o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Nós cremos no poder do Senhor, porque Ele não perdeu e não perderá o controle de nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós cremos que a mão de Deus é quem nos dirige. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus está permitindo você passar por essa tempestade, não é para destruir você, não é para aniquilar você, e sim para te fortalecer, para fortalecer os músculos da tua alma, é para fortalecer você, para que você se chegue cada dia mais na presença do Senhor. Não é para te empurrar para longe de Deus, mas sim para te colocar aos pés de Deus. Quantos de nós nos achegamos a Deus somente na hora da dor? Quantos de nós deveríamos refletir que na hora da bênção não sentimos falta do culto? Carro na garagem, geladeira cheia, dinheiro no bolso, emprego. Não se sente tanta falta do culto. Não se sente tanta falta daquele momento de oração de joelho. Mas agora o povo clama: pastor, vai abrir a igreja quando? Pastor, estou com saudade dos cultos. Agora espere, agora aguente, porque estamos debaixo de uma autoridade que está dizendo: não abra, não aglomere. E nós temos que ser exemplo, como a igreja do Senhor. E quando passar essa tempestade, nós vamos abrir as portas e vamos entender que cada culto será como se fosse o último culto da minha vida. Vamos valorizar mais as oportunidades que Deus nos dera e muitos de nós não valorizamos.
E aí lembramos de Tiago no capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes, em outras traduções, quando passardes em várias tentações. É difícil falar em gozo na hora da tentação. É difícil falar em alegria na hora da tentação. Mas deixa eu te explicar. Não é aquela alegria que temos quando ouvimos algo engraçado, ou quando batemos um parabéns para você. É uma alegria que nos faz chorar, nos faz cantar em tempo de dor, em tempo de crise, e sentimos paz dentro da nossa alma. Você já teve essa experiência? No meio de um fogo cruzado, no meio de ondas revoltas, sentirmos paz, sentirmos a confiança de que Deus está conosco. É este gozo que Tiago diz: tendes alegria, tendes gozo, quando passardes pelas provações. E vamos entender que elas são passageiras. O verbo passar aqui está em movimento. Quando passardes, elas são passageiras, não são eternas, não são para a vida todas, são variadas, vêm de todo tipo, de todo jeito, vêm de todos os lados, e vêm até de onde nós nem esperávamos que viesse. Mas tudo isso há um propósito de Deus, porque todas essas provações são pedagógicas, elas nos ensinam e nos fazem crescer em graça e crescer em conhecimento da palavra de Deus. Passemos para o outro lado. Jesus acabara de pregar para a multidão e ele agora sai da teoria e vai para a prática. E eu convido você, meu querido irmão, a entender que o Senhor está nos tirando da teoria teológica e nos trazendo para a prática da confiança, não apenas em pregar a fé, mas viver a fé. Pregar a fé talvez seja muito fácil, mas viver a fé é saber que estamos no meio de um grande problema, mas nós seremos guardados pelo poder que há no nome de Jesus. Viver a fé, aleluia, é entendermos que mesmo diante de um problema tão grande como esse, Deus não quer a sua igreja calada. Deus não quer a sua igreja com suas bocas fechadas, não. Precisamos continuar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. Jesus então leva os seus discípulos para a prática, sai da teoria e os leva para o meio de uma tempestade. Ele entra no barco, se deita e dorme. Na presciência, Jesus já sabia do que ia acontecer. Embora sendo homem, ele é Deus. Ele sabia. Ele deitou-se, foi dormir e de repente, sem avisar, porque elas são imprevisíveis, de repente surge a tempestade, o mar fica revolto, e aí eles clamam por Jesus. Tentaram resolver o problema, tentaram administrar a situação. Experientes, certamente vivenciaram momentos parecidos como esse, mas naquele momento faltou-lhes recursos. E assim é na nossa vida. Nós às vezes achamos que podemos resolver as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Muitas vezes nós confiamos na nossa capacidade,
na nossa inteligência, na nossa influência, mas existem coisas que, se nós não clamarmos por Ele, nós não alcançamos vitória. Os discípulos entenderam e correram e chamaram o mestre. Versículo 38 diz: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se incomoda? Não está vendo o que está acontecendo? E o verso 39 do mesmo capítulo, de número 4, diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Na NVI, a nova versão, diz o seguinte: silêncio, fique quieto. Que homem é este, hein? Que autoridade é esta para chegar diante de um mar revolto e dizer: fica quieto, você vem só até aqui, daqui para lá é comigo. É o Deus que, antes de ser assunto aos céus, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí Ele repreende os discípulos, dizendo, no versículo 40, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 41, sentiram um grande temor diante daquele milagre, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que experiência fantástica, que experiência maravilhosa para aqueles homens, homens que certamente vivenciaram momentos como aqueles e tiveram que esperar horas até o vento acalmar, até o vento passar, e de repente, tão somente ao som da voz do Senhor Jesus dizendo: cala-te, todo aquele mar revolto se aquieta. Que poder é este? Esse é o poder que o nosso Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou, tem sobre os seus ombros. Poder sobre a natureza, poder sobre a morte, poder sobre os demônios. Algumas perguntas nesse texto nos faz refletir. A primeira delas, no versículo 38, não te importas? Foi essa a pergunta que fizeram para Jesus. Tu dormes enquanto estamos aqui? O vento e o mar estão destruindo tudo. Os recursos humanos acabaram. O Senhor não vai fazer nada por mim? Quantas vezes nós falamos isso com Ele? Senhor, Tu não estás vendo as minhas lágrimas? Senhor, Tu não estás me ouvindo? E eu pergunto a você que está dentro da sua casa agora, ouvindo essa mensagem, quantas vezes você já questionou ao Senhor com estas perguntas? Senhor, Tu não estás me ouvindo? Senhor, Tu não estás vendo as minhas lágrimas? Quantos de nós já indagamos ao Senhor dessa maneira? Estou pedindo há tanto tempo, e o Senhor vai continuar em silêncio, dormindo, quieto? O Senhor não se importa com o meu sofrimento? Essa é a pergunta da angústia da mãe que chora pelo filho. Essa é a pergunta de alguém que está no leito de dor. E esta é a pergunta que muitas vezes fazemos, porque não entendemos que o silêncio de Deus é uma forma de nos responder também.
A outra pergunta que nos chama a atenção: como entender essa ordem? Passemos para outra margem. Pareciam estar seguros, pareciam que era um trecho tranquilo, e de repente se dirigem para o olho do furacão, para o meio de uma tempestade. É muito fácil entender a tempestade na vida de Jonas. Afinal de contas, Jonas estava na rota da desobediência. Jonas estava em sentido contrário à vontade de Deus. Crente desviado é endereço certo para a tempestade. Crente que fica aprontando com um pé no mundo, um pé na igreja, é endereço certo para a tempestade. Mas, às vezes, nós não entendemos por que a tempestade vem sobre aquele que é fiel. Porque quando a tempestade vem sobre a vida da pessoa, não é para destruir, mas é para fortalecê-lo. Mas como entender? Quando você anda com Deus, quando você obedece a Deus, quando você honra a Deus, está fazendo tudo certinho, está enfrentando as lutas dessa vida, e a tempestade vem sobre a sua vida. Ora, se eu estou andando com Deus, nós imaginamos assim: vai dar tudo certo, a viagem vai ser tranquila, e nada vai me acontecer. Nem sempre é assim, porque as tempestades são imprevisíveis, e elas podem chegar a qualquer momento. E Jesus diz para eles: por que vocês estão tão desesperados? Vocês não confiam no meu poder? A necessidade urgente que eles estavam enfrentando, com a aparente demora de uma ação do Senhor Jesus, criou no coração deles uma crise. Cria em nossos corações muitas vezes uma crise. Quantos que fraquejam na fé, quantos que murmuram contra Deus, porque não têm as suas respostas sendo dadas no tempo que Ele espera. Quantos que querem respostas imediatas do Senhor e não entendem que Deus não chega atrasado, mas que Ele faz tudo na hora certa. E muitas vezes nós entramos em crise, e aí questionamos: eu sou fiel, eu obedeço, eu cumpro com tudo direitinho. Tem uns que até falam assim: eu sou dizimista. Ué, é seu dever. É nosso dever ser fiel, é nosso dever ser dizimista, é nosso dever obedecer, isso é nosso dever. Sabem por quê? Porque já ganhamos algo precioso, que o dinheiro não pode comprar, que é a salvação da nossa alma, comprada lá na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor Jesus. Então, quando você ora e não tem resposta, chora e as lágrimas secam no seu rosto, e não tem solução, vocês jejuam, e a coisa não anda, faz campanha, e a coisa não acontece, a situação se agrava, a primeira coisa que você faz é perguntar: Senhor, até quando? Como se nós, o barro, pudéssemos perguntar ao oleiro. Nós somos o barro, irmãos. Se o oleiro quiser nos amassar, ele vai nos amassar, mas com toda certeza vai nos fazer um vaso novo, um vaso para a honra e para a glória do nome de Jesus. Olha que coisa linda. O emissário chega depois de um dia de viagem até Jesus e diz para ele o recado de Marta, Marta de Betânia.
E Jesus diz: olha, Lázaro morreu. Jesus manda então o mensageiro, o emissário, voltar e dizer a Marta, diz para ela que essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Quando ele chega lá, no segundo dia, Lázaro já está morto e sepultado. E aí nós ficamos sem entender por que Jesus demorou em atender o pedido, o recado de Marta. Jesus ainda demora mais 2 dias, chega lá no 4º dia. Lázaro está morto, sepultado, já cheirava mal. E aí eu quero trazer à memória a mensagem de domingo passado, trazida pelo nosso evangelista Daniel, mensagem maravilhosa, a respeito do estado em que estava Lázaro, e ao som da voz do Todo-Poderoso, todas as suas células e órgãos se recompõem para obedecer a ordem do Senhor, quando ele diz: Lázaro, sai para fora. Que coisa linda! Então Jesus demora 4 dias, porque havia uma crença entre os rabinos judaicos de que o morto só poderia ressuscitar até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia, isso seria impossível. Não há possibilidade de ninguém ressuscitar após o 4º dia. Só Deus poderia descer dos céus e fazer o milagre. Então Jesus espera dar o 4º dia para que a nação de Israel se rendesse ao fato de que ele não era apenas um grande homem, mas ele era o próprio Deus entre os homens. Ele não está atrasado, o relógio de Deus não atrasa, e quando ele demora, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a minha e para a sua vida. Querido irmão, ele não está atrasado. Tenha paciência, peça graça ao Senhor, aguarde em Deus, porque tem coisa boa chegando da parte de Deus para a sua igreja. Mestre, não te importas? Por que estão aflitos? A dificuldade era conciliar o desespero urgente com o total silêncio de Jesus. Mas é difícil mesmo, hein? É muito difícil conciliar o desespero do crente com o silêncio. Ou você acha que é fácil? Eu acho que é muito difícil. Mas eu preciso crer que Ele está no controle. Eu preciso continuar crendo que nada acontece sem que Ele permita. Eu preciso continuar crendo que Deus tem algo especial para a minha vida. Eu preciso continuar acreditando que Jesus não está com seus olhos fechados, com seus ouvidos agravados, mas Ele está agindo em meu favor. E aí eu faço a seguinte pergunta: quem já enfrentou o silêncio de Deus? Eu posso levantar a mão. Você pode levantar a sua mão na sua casa? Você já enfrentou o silêncio de Deus? Sabe? Quantas madrugadas e lágrimas. Quantas vezes você espera uma resposta de Deus e a resposta não vem? Quantas vezes você vê escapar das suas mãos pessoas que você ama, que vão embora? E aí eu lembro de um homem este que o próprio Deus testemunhou sobre ele. Jó, o homem mais piedoso da sua geração. Sendo um homem rico, vai à falência.
Sendo um pai exemplar, sepulta os 10 filhos no mesmo dia. Sendo um homem saudável, vira uma chaga viva, uma ferida aberta. Precisava de apoio de sua mulher, e ela diz: nega esse teu Deus e morre. Os amigos vêm de longe e lhe acusam, lhe chamam até de ladrão. E aí Jó pergunta 16 vezes a Deus: por que estou sofrendo? Por que minha dor não cessa? Por que não morri no ventre de minha mãe? Por que não me mata de uma vez? Por 16 vezes Jó pergunta ao Senhor. Jó levanta aos céus 34 queixas. Ele estava no fundo do poço e experimentou o silêncio de Deus. Perdi riquezas, perdi filhos, perdi amigos. Mas no capítulo 19, do versículo 25 de Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Exercer fé é isto. Fé de barriga cheia, qualquer um tem. Fé com as coisas correndo na maior normalidade, qualquer um tem. Fé, gozo, alegria, língua estranha, revelação. Mas exercer fé na dor, exercer fé no silêncio de Deus, não é para qualquer um. Estamos vivendo um momento difícil, de muita expectativa, de medo. A humanidade ora a Deus. Deus ainda está em silêncio. Pessoas queridas estão indo embora. Notícias tristes recebemos todos os dias. Deus ainda está em silêncio. Mas Ele quer ver a minha, a sua, a nossa fé, a nossa confiança nele, acima de qualquer coisa. Eu tenho certeza absoluta, e quero profetizar em nome de Jesus: Deus vai romper esse silêncio, e vai despejar sobre a sua igreja, vai despejar sobre o Brasil a sua glória e a sua misericórdia. Eu creio que Deus vai romper o silêncio e vai responder a oração do justo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No versículo 5 ele diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veio os meus olhos. Deus restaura o seu casamento, restaura a sua riqueza, lhe dá mais 10 filhos, lhe dá novos amigos, faz tudo novo na vida de Jó. E Deus vai fazer algo novo na sua vida, na minha vida. Deus tem algo novo para nós. Ele está no controle de todas as coisas. Pode trocar ministro. Os cientistas se debruçam diante das pesquisas, mas a resposta final é do Senhor. Aleluia! Jesus se despertou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e disse: acalma-te, emudece. E o mar, como uma fera,
selvagem se encolhe, e o vento entra para dentro de suas recâmaras. E Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Pensem, um barquinho, de noite, as ondas açoitando o barco, a morte mostrando a sua cara feia, a sua carranca. Por que aqueles homens deviam ter fé e não ter medo? O que nós teríamos num momento como esse? Fé ou medo? Quatro motivos que nós poderíamos enumerar aqui. Não coincidentemente, todos quatro com a letra P. Versículo 35. Passemos para outra margem. Havia a promessa. O Senhor falou: passemos para outra margem. Lembrei de Abraão, quando vai sacrificar Isaque, e ele diz para os seus moços: ficai aqui e esperai até que voltemos. Ele já estava profetizando que voltaria com Isaque, mesmo sabendo ele que iria sacrificar a Isaque. Mas lá o Senhor entrou com providência, testou a fé de Abraão e ele volta com seu filho nos braços. Havia a promessa do Senhor Jesus: passemos para outra margem. Promessa de Jesus é igual 2 mais 2, 4. Promessa é igual a realidade. Quando Jesus promete, é igual 2 mais 2, 4. Ele promete e cumpre, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Diferente dos homens que prometem tanta coisa, prometem a dar o que não têm, a fazer o que não podem, mas Jesus, quando promete, Ele cumpre. Outro motivo, por causa da paz de Jesus. Ele estava dormindo, dormiu porque sabia que tudo estava sob o controle, e paz. E aí eu lembro aqui do presbítero Johnny, naquela mensagem tão maravilhosa: paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança de que, apesar da tempestade, tudo está sob o controle. Não do céu, nem do meu, mas no controle de Jesus Cristo. Aleluia. Você não sabe o que fazer, mas Ele sabe o que faz. Você perdeu o controle, mas Ele está no controle. Você perdeu as rédeas, mas Ele não. Ele está com você, Ele é soberano, e Ele não é pego de surpresa. Nós sim. Jesus nunca é pego de surpresa. Ele pega você pela mão direita, e diz a Bíblia que bondade e misericórdia te seguirão por todos os dias, e você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Havia a promessa, havia a paz e havia também o poder. Por causa do poder de Jesus. Outros fatos que destacam o poder de Jesus: Ele demonstra poder sobre a natureza, porque Ele criou o universo, estabeleceu leis para governar o universo, e Ele está acima e além dessas leis. Por isso, cremos em milagres. O sol escuta a voz dEle,
O mar escuta a voz dele, o vento e o mar escutam a voz dele, os demônios escutam a voz dele, os anjos escutam a voz dele, e o universo se rende à voz dele. Aleluia! É a presença dele, é a paz dele, é o poder dele. E logo no capítulo 5 nós vamos vivenciar algo maravilhoso. Jesus desembarca, acabou a tempestade, e do outro lado, na região de Decápolis, próximo a um cemitério à noite, e isso é tudo que ninguém quer, né? É estar em um cemitério à noite e encontrar alguém vivo. Nós vamos pensar que é assombração. Mas lá estava um ser nu, desfigurado, machucado, tomado por demônios, uma legião de mais de 2.000 demônios. E quando Jesus entra, esse homem se prostra aos pés de Jesus. Jesus o liberta, Jesus o transforma, Jesus o salva, e Jesus o devolve à sua casa, não mais como um homem comum, mas agora como um missionário, porque Jesus não tem poder apenas sobre a natureza, mas ele tem também poder sobre o diabo e sobre os demônios. Jesus faz uma viagem dessa. Os discípulos vivem uma experiência tremenda com ele no mar, porque o Senhor tinha um propósito lá do outro lado da margem. E eu fico imaginando o que Jesus não é capaz de fazer para alcançar você. O que Jesus não é capaz de fazer para atender o seu clamor. A Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Quando Deus quer agir em favor da minha vida, da sua vida, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. O mundo está aí sofrendo. Cada um diz uma coisa. E uma das coisas que nós ouvimos muito é dizer que o Senhor está triste com a humanidade. O Senhor está triste. A humanidade tem ferido a sensibilidade do Espírito Santo. E nós vivenciamos isso agora, no Carnaval de 2019 em São Paulo. A escola de samba Gaviões da Fiel apresenta um Cristo sendo arrastado por Satanás, sendo humilhado. Isso é uma utopia, uma falácia. Isso é um desrespeito. Sabem por quê? Porque o Cristo que nós cremos é o Cristo vencedor. É a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente, que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e a chave do inferno. No versículo 25 do próprio capítulo 5, nós vamos encontrar a mulher hemorrágica. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios e também sobre as enfermidades. Interessante também, foi a palavra do presbítero Ramires aqui no culto de quinta-feira, falando da mulher que rompeu a multidão para tocar em Jesus. O Senhor está falando, coisa linda, né? E Ele está falando para alguém. E com certeza o Espírito Santo está tocando o teu coração. Toda a ciência é ciência de Deus. E a última palavra não é da medicina. A última palavra não é do homem. A última palavra é de Jesus. Ela gastou todos os seus recursos,
12 anos doente, mas ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu ficarei curada. E assim aconteceu. Ela toca na orla do vestido e Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta. Não estou entendendo essa pergunta. Todos te apertam. E ele diz: alguém me tocou diferente, pois eu senti que de mim saiu virtude. No versículo 35, a filha de Jairo está morta. Jairo chega angustiado, acompanhando Jesus, vivencia o milagre da cura daquela mulher, e ali ansioso para que Jesus o ouvisse. E alguém chega aos ouvidos de Jairo e diz: Jairo, não perturbe o mestre, a sua filha já está morta. Imagine a angústia desse pai. Imagine a angústia desse homem que estava ali por meio da sua fé e da sua confiança no Senhor Jesus. E Jesus ouve, e ele tão somente olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. E diz a palavra de Deus que Jesus vai até a casa de Jairo, e lá ele usa a seguinte expressão: Talita cumi, que quer dizer: levanta-te. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou dentre os mortos. Jesus é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. E nesses dias que estamos vivendo, uma das coisas que tem assolado a humanidade é o medo. Há muito medo, medo de tudo. As notícias são conflitantes. Não existe uma homogeneidade nas notícias, cada um diz uma coisa. E o medo está tomando conta da vida de todo mundo. Mas nós precisamos repreender esse medo. Nós precisamos repreender essa dúvida. E precisamos continuar crendo e confiando que Jesus está no controle de todas as coisas. Relembre comigo: o mar calmo, sem vento, o barquinho agora balança suavemente. Eles já conheciam as histórias de Jesus, mas agora os discípulos vivenciam uma experiência maravilhosa. Estão maravilhados em ver os milagres realizados por Jesus. Estão maravilhados em ver o endemoniado liberto, em ver a mulher do fluxo de sangue curada, em ver a menina ressuscitada. A experiência daqueles homens ao lado de Jesus é fantástica. Eles estão maravilhados. Ele continua no controle da situação. O livramento não vem da nossa inteligência, não vem da nossa força, não vem da nossa estratégia. O livramento vem do poder soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que não quer calar é esta: quem é este? Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, antes que houvesse mundo, se reuniram e planejaram todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Antes que houvesse mundo, eles se reuniram e já traçaram a minha, a sua, a nossa salvação. Este é aquele que do princípio de todas as coisas criou tudo, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
sem matéria pré-existente, Ele chamou à existência esse grande e vasto universo. Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é aquele que é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram: o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte. Quem é este? Simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo que estava dentro da arca, a vara de Arão que floresceu, o vaso com maná, as tábuas da lei, pela tampa da arca o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é esse que nasceu de uma mulher sob a lei para ser o nosso Redentor? Quem é esse? Esse é o Verbo, o eterno, o pessoal, o divino, o autoexistente, o Criador de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é a luz que ilumina todo mundo. Quem é este? E eu te convido a perguntar: quem é este? Este é o pão da vida, o grande eu sou, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o bom, o grande, o supremo pastor, o caminho, a vida. Este é o Deus que tira o pecado do mundo. Este é a videira verdadeira, o Cordeiro que foi morto e está vivo para o século dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é a nossa herança, é o nosso glorioso Redentor, é a nossa alegria, a nossa paz, é o nosso Salvador, é a nossa justiça, é a nossa esperança. Quem é este? Este é o Messias, aquele que foi cuspido, que por amor de nós carregou uma cruz sobre os seus ombros. Quem é este? Que segundo as Escrituras é sepultado e ao terceiro dia ressuscita para a nossa justificação. Quem é este? Que transforma esse patíbulo de horror em um palco para a glória do nome de Deus, num instrumento vivo para a nossa salvação. Quem é este que matou a morte, que entrou nas entranhas da morte, que arrancou o aguilhão da morte e que inaugurou para nós a imortalidade? O advogado justo que intercede pelos santos, aquele que está sentado à destra de Deus, que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. É aquele que vai voltar, é aquele que vai voltar, é aquele que pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, inseparadamente, repentinamente, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem é este? É aquele que vai sentar no trono e vai julgar as nações, vai apanhar a sua noiva e entrar com ela para as bodas do Cordeiro, para uma festa que nunca mais vai acabar. Quem é este? Este é aquele que vai enxugar as suas lágrimas, as minhas lágrimas. Este é aquele que diz que você não precisa ter medo, você só precisa ter fé, porque eu, Jesus, estou no controle.
Eu, Jesus, estou no controle. Eu, Jesus, estou no controle. Diga você aí na sua casa: Jesus está no controle, e a Ele honra, a Ele glória, e a Ele louvor para todos sempre, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Você
louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, se você quer, porque hoje o mar já se abriu, vai, e você vai lá. Então vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, e você vai passar, e você vai passar. É isso, aleluia. Glória a Deus. Eu quero agora convidar a todos para orarmos ao Senhor. Aleluia. Aproveitando essa presença gloriosa do Espírito Santo, nós queremos orar por todas as famílias, por você que está em casa, aflito, angustiado, precisando de uma resposta de Deus. Orar por aqueles que estão hospitalizados, orar por aqueles que esperam uma resposta de Deus. Eu creio que Deus vai romper o silêncio e vai derramar a bênção sobre a vida da sua igreja, sobre a nossa vida. Vamos orar pelos profissionais da saúde, pelos profissionais das forças militares, por todos aqueles que precisam sair para buscar o pão para a sua casa. Pastor Alex, orando ao Senhor. E aí onde você está, clame ao Senhor, porque Deus vai quebrar o silêncio e vai nos responder com bênçãos. Bondoso Deus, grandioso, poderoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença nós estamos, e ai de nós se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque nós vivemos pela fé. Nós sabemos que nada foge ao Teu controle. Nós sabemos que a última palavra é do Senhor. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode, no momento em que quiseres, reverter todo e qualquer quadro, ainda que seja caótico aos olhos humanos. Deus, nós louvamos o Teu nome, porque Tu estás cuidando de nós. Tu estás sustentando, Senhor, o Teu povo na face da terra. E como igreja nós queremos clamar a Ti. Nós queremos dizer que só o Senhor é Deus. Ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos agora, Senhor, a cada lar, cada família representada, Senhor, neste lugar, e aquelas que estão sintonizadas e estão acompanhando este culto, porque o Senhor pode trazer a calmaria no meio da tempestade. Deus, toma os nossos familiares nas Tuas mãos. Senhor, onde há medo, que o Senhor venha se manifestar, dizendo, Senhor, aos corações que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos clamando a Ti, Senhor, em favor daqueles que estão vulneráveis,
em favor daqueles que estão mais diretamente, Senhor, com necessidade, Senhor, de buscar o pão de cada dia, de defender, Senhor, muitas das vezes a honra do seu trabalho, estão levando seus corpos e estão em perigo. Senhor, tu podes blindar, tu podes guardar, tu podes, Senhor, proteger de todo mal, porque nós cremos que o teu poder é infalível. Meu Senhor da glória, visita, Pai querido, visita, Senhor, esta nação, visita o mundo e manifesta a tua glória, porque nós sabemos que a última palavra vem do Senhor, que a resposta vem do Senhor, e o Senhor há de nos dar vitória. Como teu ungido tem pregado na noite desse dia, o Senhor pode romper o silêncio e basta uma palavra do Senhor para nós cantarmos o hino da vitória. Uma nas tuas mãos, nada foge ao teu controle, e nós cremos e profetizamos que dias melhores virão, e nós vamos glorificar e exaltar ao Senhor, porque tu és Deus, tu és soberano, tu és Senhor sobre todas as coisas. Fica conosco, toma-nos nas tuas mãos, dá-nos a tua bênção, a tua paz e a tua vida, pois nós oramos na certeza de que não estamos sozinhos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, e você vai passar, e você Glória a Deus, coisa linda, como diz a nossa missionária Adete, coisa linda. Nós vamos atravessar este mar. A mensagem de hoje foi esta: passemos para outra margem. Nós vamos atravessar. Deus abençoe aos nossos músicos, Alex, André, Tiago, Johnny, nossa equipe, Gabriel, hoje nos ajudando no som, André, Jorge, nossa equipe de Libras, Mateus, Edilene, a nossa equipe de louvor. Deus abençoe a nossa diretoria, pastor Cláudio, pastor Paulo Dutra, pastor Alex. Nós estamos aqui, irmãos, fazendo a obra do Senhor com muita seriedade. Orem por nós, que o objetivo do nosso coração é levar a palavra do Senhor a tantos que estão precisando ouvi-la. Nós vamos chegando ao final deste culto, mas eu quero rapidamente fazer aqui algumas considerações. A nossa obra do Fanchen, ela continua. Estamos trabalhando, o trabalho está sendo uma bênção. Vocês podem ver aqui algumas fotos. Estamos com uma equipe trabalhando. Isso ainda está sendo possível, pastor Alex, porque alguns irmãos continuam sendo fiéis. Alguns estão depositando na conta da igreja, outros estão vindo aqui.
E por isso nós estamos conseguindo. Esta semana gastamos quase 20 sacos de cimento. Quase 30. 10 homens trabalhando. Como é que pode isso? No meio de uma crise tão grande. É o Senhor, irmãos. Não é com o interesse de aparecer, porque nós estamos aqui para isso. Isso é para a glória do Senhor. Enquanto pudermos, vamos continuar. E me preocupa muito ter que parar. Porque são 10 homens, 10 chefes de família, pais, maridos, que precisam também levar o sustento para dentro de casa. Eu peço a você, seja fiel ao Senhor. Seja fiel com as suas contribuições. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Eu quero também dizer para os irmãos que estamos socorrendo ainda algumas famílias. Alguns foram alcançados pelo benefício do auxílio social, outros ainda não, mas a igreja não está omissa. Quando o pedido de socorro chega, nós nos mobilizamos e socorremos. Louvamos a Deus porque temos um amigo que nos forneceu essa semana uma quantidade de cestas e me permitiu dar um cheque pré-datado. E eu dei pela fé, porque não podemos deixar de socorrer os nossos irmãos. E glória a Deus por isso. Eu quero pedir a todos vocês, se cuidem, por favor, se cuidem. Nós não temos uma ideia ainda da dimensão desse problema no Brasil. Temos lá fora. As notícias estão mostrando. No Brasil ainda não temos. Porque eles dizem que a tal da curva ainda não aconteceu. E nós estamos vendo pessoas próximas de nós indo embora. E eu aproveito para pedir as orações pela família do nosso querido pastor Isaac Pinto. Foi sepultado na terça-feira. Ontem foi sepultado o pastor Napoleão Quintão, um homem de Deus que por muitos anos trabalhou aqui na rua Ministro Odilon Braga, e hoje tomamos conhecimento de que sua esposa, irmã Ruth, também passou para a eternidade. Ontem também foi sepultado o esposo da nossa querida irmã Lourdes. Teve um infarto. Então, irmão, nós temos muitas pessoas próximas a nós sofrendo em choro. Vamos continuar em oração por todos eles. E eu peço a você, se cuide. Use máscaras. Procure fazer aquela higienização que nos é aconselhada pelas autoridades, assim como fazemos aqui, cada um com o seu microfone, temos um certo cuidado. Use a máscara, ela protege você e você protege outras pessoas. E aí eu quero fazer um apelo para você, minha querida irmã que é costureira. Quer entrar nessa batalha conosco? Quer fazer parte desse pelotão? Eu queria te convidar a fazer parte desse pelotão. Nós queremos fazer máscaras para doar para todos os nossos irmãos. Irmãos, são muitas congregações. Alguém pode dizer, pastor, mas é tão barato. R$5 uma máscara. Eu creio também que é barato. Mas se eu tenho esposa e 4 filhos, 5 filhos, aí já não fica tão barato. E às vezes uma só não é suficiente, porque ela precisa ser lavada, higienizada. Enquanto isso temos que usar outra. E nós podemos fazer isso. A igreja assume o compromisso de adquirir os insumos, linha, elástico, tecido. E você pode na sua casa costurar e fazer a máscara. Nós levamos até a sua casa para que você não tenha que sair de casa, vir para a igreja. Não, nós levamos na sua casa o material e você vai produzir a quantidade que estiver dentro da sua capacidade, sem tirar você do seu isolamento social, do seu cuidado, sem tirar você também
das suas atividades domésticas, mas você vai estar contribuindo muito. Então eu faço um apelo. Se você pode fazer isso, você que sabe costurar, faça contato com a nossa irmã Dete. Faça contato comigo e diga: pastor, eu posso. Pastor, eu sou voluntária. Pastor, também conte comigo. Porque se nós tivermos 5, 10 costureiras, nós vamos poder fazer uma grande quantidade de máscaras, doar para os nossos irmãos e, por que não, doar até para os nossos amigos, vizinhos, pessoas que precisam. Então eu faço esse apelo a você que está me ouvindo. Faça parte desse exército. Não podemos passar por esta situação com os nossos braços cruzados, fingindo que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim, e algo muito sério. Então eu peço a sua ajuda. Faça contato conosco e diga: conte comigo, pastor. E nós vamos comprar esse material. A igreja estará adquirindo esse material, levando à sua casa, e nós vamos poder abençoar algumas pessoas, muitas pessoas do nosso campo. Amém? Deus abençoe a todos. Desejo uma semana de bênção, de vitória a todos os irmãos, e já convidando a todos vocês para o nosso culto de terça-feira, de quinta-feira, e já o nosso próximo culto de domingo, e também com a escola dominical. Quantos precisam de oração? Você que está dentro da sua casa, nós vamos orar por você. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite de bênção. Vou convidar aqui o nosso presbítero Johnny para estar orando pelo encerramento deste maravilhoso culto. Deus falou com você? Amém? Não esqueça, Ele está no controle de tudo. Eterno Deus, grande e poderoso Deus, Senhor, graças nós te damos por essa noite tão linda e especial. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Senhor, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor em nossas vidas. Senhor, te agradecemos porque temos convicção de que iremos passar por toda esta situação e em breve chegará a bonança, que é o tempo favorável no mar, Senhor. E nós te louvamos porque tudo é para o nosso crescimento espiritual. Tudo é para o nosso amadurecimento. E nós estamos cada vez mais fortes, cada vez mais confiantes de que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Senhor, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas forças, mas é porque o Senhor está de mãos dadas conosco, que temos certeza que continuaremos olhando para o alvo, pelo prêmio da vocação do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado em nossas casas, no meio de nossas famílias. Te agradecemos pelo pão em nossa mesa. Te agradecemos pelo alimento que não nos falta. Te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, pelas autoridades que por nós estão trabalhando. Senhor, te agradecemos porque temos tido notícias de vidas que têm se recuperado desta doença. Senhor, te agradecemos porque sabemos que está muito perto de uma boa notícia. Está muito perto de alguém aparecer com a solução. E esta solução não virá de homens e filhos de homens,
mas esta solução virá de ti, Senhor, do teu alto e sublime trono, porque o Senhor já tem escape, o Senhor já tem livramento para as nossas vidas. Senhor, ao longo dessa semana, nós não sabemos o que estamos para enfrentar, nós não sabemos o que estamos para passar, mas uma coisa nós temos convicção: nós não estaremos sozinhos, porque a tua palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Senhor, nós cremos que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós cremos que o corvo trará o pão e trará a carne. Nós cremos que o ribeiro não vai se secar, e assim como o Senhor providenciou, Senhor, aquele animal para que Abraão sacrificasse no lugar de seu filho Isaque, nós cremos que esta será uma semana de providência para esta família, para este pai de família. Senhor, nós cremos que ainda nestes dias, no meio desta pandemia, o Senhor ainda é Deus que abre porta, o Senhor é Deus que envia maná, o Senhor é Deus que envia sustento, o Senhor é Deus que cura. Senhor, nós te agradecemos, porque muitos estão sendo curados agora. Nós te agradecemos, porque vidas estão sendo alcançadas. Nós te agradecemos, porque o mesmo anjo que estava com Ananias, Azarias e Misael naquela fornalha de fogo, e nenhuma chama ardeu no fio de vossas cabeças, esse mesmo anjo está conosco, está acampado ao nosso redor, nos guardando, nos livrando e nos garantindo vitória. Senhor, sê conosco, nos guarda, estenda o teu braço forte, Senhor, e nós continuaremos cantando, continuaremos te adorando, porque nada vai calar a nossa voz, nada vai calar a nossa adoração. Senhor, receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se esse culto está encerrado, receba como cheiro suave as tuas narinas. Senhor, sustenta os profissionais da saúde, aqueles, Senhor, que fazem parte dos serviços essenciais, que diariamente estão arriscando suas vidas, mas o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que protege. Aqueles, Senhor, que estão afastados por conta da enfermidade, eu creio que estão sendo curados. Senhor, eu creio que estão sendo restabelecidos. Continua, Pai, nos fazendo descansar em Ti e entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. São essas as orações que fazemos a Ti, e gratos somos por tudo, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar. Sim, sossegai. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Terminado o culto, em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos.